Boa noite a todos os irmãos, bem-vindos ao Centro Espírita Chico Xavier. Mais um dia, mais uma noite de palestra, de conversa, de oração e de aprendizado. Vamos iniciar com um texto de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Vinha de Luz, na intimidade do ser. Vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de entranhas de misericórdia, dignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Paulo, Colossenses 3,12. Indubitavelmente não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. É indispensável revestirmos-nos deles. O apóstolo não se refere a raciocínios, fala de profundidades. O problema não é de pura celebração, é de intimidade do ser. Alguém que possua roteiro certo do caminho a seguir, entre multidões que o desconhecem, é naturalmente eleito para administrar a orientação. Tendo tão copiosa bagagem de conhecimento acerca da eternidade, o cristão legítimo é a pessoa indicada a proteger os interesses espirituais de seus irmãos na jornada evolutiva. No entanto, é preciso encarecer o testemunho que não se limita à fraseologia brilhante. Imprescindível é que estejamos revestidos de entranhas de misericórdia, para enfrentarmos com êxito os perigos crescentes do caminho. O mal, para ceder terreno, compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem. O orgulho, a fim de renunciar aos seus propósitos infelizes. Não entende senão a humildade. Sem espírito fraternal é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. É necessário dilatar sempre as reservas de sentimento superior, de modo a avançarmos vitoriosamente na senda da ascensão. Espíritas sinceros encontrarão luminoso estímulo nas palavras de Paulo. Alguns companheiros, por certo, observarão em nossa lembrança mero problema de fé religiosa, segundo o seu modo de entender. Todavia, entre fazer psiquismo por alguns dias e solucionar questões para a vida eterna, há sempre considerável diferença. Continuando com nosso pensamento elevado, vamos fechar nossos olhos físicos, dar nosso pensamento ao nosso Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, por todos os bons espíritos que nos acompanham, nosso mentor Chico Xavier, nossa casa espírita, a todos os nossos anjos guardiões, espíritos que nos acompanham, para que mais um dia de estudo, de palestra, mais um dia de conhecimento da doutrina espírita, cristã, possamos dar nosso pensamento e adquirir, através do ensinamento, boas virtudes, os bons sentimentos, que guiarão nossa jornada espiritual, através do amor, da caridade, da solidariedade, da paciência e tantos outros sentimentos, que os espíritos guiem o nosso palestrante Darcy, para que sua mensagem possa nos ser benéfica, mas principalmente nós, sabedores que somos, que muito temos que evoluir, e possamos, a partir de tudo de bom que ouvirmos, que vemos, darmos, internalizar isso em nossa mente, e no dia a dia praticar junto a nossas famílias, junto a nossos irmãos, no trabalho, em todos os locais onde nós estivermos. Mais uma vez queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui, que a cada dia podemos sempre nos elevar com os bons ensinamentos, nosso Cristo, nosso guia,
para que possamos, além da vida material, na vida espiritual, termos a noção certa de que com egoísmo e com orgulho não conseguimos nada. Por isso, devemos sempre procurar o amor, a paz entre todos que nos rodeiam. Que assim seja. Então, hoje temos o nosso irmão da igreja. Boa noite. Será que é boa noite? Será que nós temos motivos para dizer boa noite? Vai dizer, não, mas está chovendo e eu tenho que ir lá no centro embaixo de chuva. Não, mas eu tive que vir a pé. Eu não queria ter tanto frio. Né? Eu queria poder ir e não sentir nada de frio, ser tranquilo, temperatura mais amena ainda do que está, né? Mais quentinho. Né? Porque nós temos, de regra, nós temos colocado assim. Quando Jesus disse, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Infelizmente, nós muitas vezes colocamos a aflição não como a bem-aventurança para a colheita na posteridade, mas nós usamos isso para ser a nossa lamúria no dia a dia. É difícil a gente compreender que nós temos muitos motivos para estarmos felizes, para vivermos felizes todos os dias. Vou começar com um tema palpitante, Copa do Mundo. E aí vocês vão dizer, Darcito está falando da Copa do Mundo num centro espírita. Sim, eu estou falando da Copa do Mundo num centro espírita. Porque no centro espírita nós temos que ter ouvidos para ouvir o que os benfeitores do mundo espiritual têm para trazer para nós. Ou não? Muitos vão dizer, não, eu não queria a Copa. Eu queria a Copa, o dinheiro gasto na Copa aplicado em saúde, aplicado em educação, em escola, em segurança, né? Em rodovia, em infraestrutura. Mas ela veio. Aí eu pergunto, o que fazer do povo brasileiro? O que fazer para nós deglutirmos esse limão? Querendo ou não, ela vai sair. Contra ou a favor, o que o mundo espiritual pode esperar de uma Copa do Mundo? Sábado foi muito engraçado. A irmã Clair Schidamini, palestrante, oradora também lá em Galvão, oradora no centro de Chapecó, do Bezerra de Menezes, ela fazendo a palestra sobre uma mensagem recebida psicograficamente que nos convida todo dia, de manhã e à noite, nós espíritas, fazermos, não só os espíritas, os que têm preocupação com a pátria do Evangelho, coração do mundo chamado Brasil, fazer uma oração toda noite. Para quê? O irmão estava lá, ouviu a palestra. Para que tudo corra bem. Para as pessoas receberem bem quem vem. Né? Com a preocupação de mostrarmos aquele povo que realmente nós temos no coração. Porque a índole do povo brasileiro é de mansuetude. É um povo mais calmo. Pode ver que nós não nos envolvemos em guerras, nós não temos lutas civis armadas, como em outros países. Por quê? Porque Ismael, se vocês querem ler o livro Brasil, Pátria do Evangelho e Coração do Mundo, Ismael está cuidando do Brasil muito antes do descobrimento. Quando foi decidido transportar a árvore do Evangelho do velho continente para o novo continente. Ismael está cuidando disso. E eu pergunto, nesse momento o mundo espiritual não iria cuidar dos nossos interesses, da pátria do Evangelho? Vai cuidar, sim. Tem preocupações, sim. Por quê? Porque muitos hoje que dizem que vão fazer protesto, não fazem protesto nenhum. Eles vão para fazer arruaça. Eles vão aproveitar para fazer aquilo que não se deve, depredar
o patrimônio alheio. O que é meu, o que é do outrem é do outrem. Certo? Aquele com ou sem direitos, ou com consciência ou sem consciência, ele foi atrás de conseguir aquilo que ele tem. Tá? Então, para não se aproveitar, para os arruaceiros, os baderneiros não se aproveitarem dessa situação, para mostrar uma coisa que nós, na verdade, não somos. A grande maioria é povo pacífico, é povo gentil. E aí, chegou o mentor do lado e disse assim, mas a questão não é só isso. A questão vai muito mais além. E aqui está o primeiro motivo de nós sentirmos e vivermos felizes. O mundo espiritual quer aproveitar para trazer esse pessoal para conhecer o Brasil hoje como o melhor do mundo em futebol. Porque ele vai ser o chamativo para que eles venham amanhã conhecer o campeão do mundo na aplicação do Evangelho. Porque não existe outra pátria onde o Evangelho de Jesus é tanto aplicado quanto na pátria do Evangelho. Eles querem trazer. Hoje eles vêm para ver o futebol, as praias, as belezas. Amanhã eles querem vir ver a pátria do Evangelho. Não apenas da nossa ótica espírita, mas da pátria do Evangelho como um todo. Englobando, por exemplo, o trabalho que você faz em Uberaba, onde nasceu Chico. O trabalho do João Berbel, tá? No Instituto de Medicina do Além, em São Paulo. Do João de Deus, em Brasília. Quem sabe, Galvão, que embora nós sejamos pequenos, já estamos atingindo um bom público. Quem sabe uma Madre Paulina ali no sul do estado, o Santuário da Aparecida e tantos outros onde a fé e a religiosidade são demonstradas. Eles vão vir para conhecer os campeões do mundo na aplicação do Evangelho. Quem de nós tinha pensado nisso? Duvido e duvido. Tá? Mas é que o mundo espiritual sempre está caminhando na nossa dianteira, nos levando como? Na retaguarda, nos puxando para ir junto com eles. Venham, nós estamos querendo que vocês tenham a felicidade que nós temos. Essa é a primeira razão para a gente estar feliz. Tá? Mas não é só isso. Desse livrinho do Agnaldo Paviani, eu até estava vendo aqui, o Agnaldo Paviani é de Votuporanga, lá do Centro Espírita de lá, e ele é consultor empresarial na profissão dele, mas é médium, faz psicografia, é um médium atuante em várias áreas, já fez mais de 2.500 palestras, então é alguém com uma certa bagagem. Né? E ele nos coloca algumas razões para a gente ser feliz. Porque a maioria diz, Darcy, mas peraí, nós estamos num mundo violento. Nós estamos numa situação onde tu não pode mais sair daqui. Eu posso ser assaltado ali na esquina, pode entrar na minha casa, como entraram no ano passado, na minha casa. Nós não temos mais segurança. Nós continuamos tendo uma segurança muito grande e que na maioria dos dias nós esquecemos de pedir para Jesus que Ele nos ajude a fechar a porta. Nós saímos, fechamos a porta e esquecemos o quê? De pedir ajuda. Nós temos muitos motivos para ser feliz. E ele me chamou a atenção, né? Quando a gente fala das aflições, mesmo nas aflições nós temos motivos para viver feliz. É por isso que Jesus diz, bem-aventurados os aflitos. É só olhar no Evangelho, que tem um capítulo que fala bem-aventurados os aflitos, que é o título do capítulo, dos 4 ao 10, são as bem-aventuranças aí, tá? Quem estuda o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele coloca o seguinte, primeira, há pessoas que amam você e o consideram referência. Desistir de viver ocasionaria uma frustração profunda nesses corações. Ou seja, o pai é referência para o filho, o avô é referência para o neto, a avó é referência para a neta, a mãe é referência para a filha.
Tem pessoas que quando a gente sai em casa ficam esperando nós chegar. A esposa fica esperando o marido. O filho fica esperando o pai. E se nós dizermos, não, essa vida é uma droga, nós estamos dizendo que não vale a pena viver. Nós estamos fazendo o quê? Transmitindo o que nós pensamos para onde? Para o nosso corpo físico. Tá? Segunda razão. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Veja bem, a dor, nós vivemos num mundo de provas e expiações, e não um mundo de regeneração ou um mundo perfeito. É da essência do planeta Terra hoje, no estágio evolutivo dos seres que aqui se encontram, passar pela dor. Todos nós vamos passar pela dor. Por quê? Porque é a professora que mais ensina. Quantos têm opção de aprender por amor? Doutor França? Poucos, para não dizer raríssimos. Todos nós começamos a aprender quando a dor nos bate à porta. Ou é dor física, ou é dor consciencial, ou é dor espiritual, mas você não te acha até o dia que você consegue deslanchar. Você vai pela dor, não pelo amor. Aí pela dor tu engrena no Evangelho de Jesus. Né? Você tenta se alinhar. Agora, por amor é muito poucos. É o Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, é uma irmã Dulce, uma irmã Sheila, né? Um Buda, um Mahatma Gandhi. E assim nós podemos citar alguns que fizeram a opção, um Francisco de Assis, que fizeram a opção por amor. Só sofre quem se martiriza com a dor. Ou seja, a partir do momento que eu me vitimizo pela dor, eu passo a sofrer. Agora, se eu aceito essa dor como parte do meu aprendizado, como parte do meu processo evolutivo, como parte do quê? Da colheita que eu fiz. Agora, se hoje eu estou colhendo a dor, é porque ontem eu não plantei com amor. Se eu tivesse plantado com mais amor, hoje eu estaria colhendo menos dor. Mas eu preferi viver no mundo das ilusões, me iludindo com tantas coisas como tem o material, o poder, o sexual e tantas outras mazelas que infelizmente não contribuem para a nossa evolução espiritual. Nesse caso, a sabedoria é tirar proveito da dor. Ah, mas Darcy, tu fala da dor. Como é que a dor ensina? Quando ela nos faz mudar, ela ensina. Agora, quando ela não nos faz mudar, o que nós precisamos? Uma dose maior de dor. Infelizmente. Essa é a nossa forma de aprender. A vida ensina, essa é a terceira razão. E sendo assim, a dor maior tem a função de ensinar a você aquilo que a dor menor ainda não conseguiu. Ou seja, se eu tomo um comprimido de antibiótico por dia e a minha pneumonia não diminui, o que eu preciso fazer? Talvez tomar 3. O mesmo processo de cura espiritual nós estamos enfrentando. Às vezes você tem uma baita dor de cabeça, mas não largamos da manguaça. Tá? Uma baita dor de cabeça, segunda-feira estou podre, estou indo no meu local de trabalho, aquela escolinha de samba na cabeça. Né? Não resolve. No outro fim de semana eu faço de novo. E no outro de novo. Qual é a dose maior da dor que eu vou receber? Uma cirrose. Se não resolve com um pouquinho, o universo te entrega aquilo que tu precisa. Isso é uma razão para a gente ser feliz. Se a dor é pouca, e se nós olharmos os outros, nós vamos perceber que a maioria das vezes a nossa dor é pequena. Olha a cruz que os outros carregam.
E aí a gente vai ver que a nossa muitas vezes é de palha, não é de ferro. Quarta razão, se a enfermidade é incurável, não há por que haver desespero. Afinal, com base na lógica e na justiça divina, podemos afirmar, a morte é uma farsa. Por que a morte é uma farsa? Porque o espírito é imortal. A morte, morre o cadáver, não é o ser inteligente, o ser que pensa não morre. O homem não pensa porque tem cérebro, ele pensa porque tem mente. A mente não faz parte do corpo físico, faz parte do corpo espiritual. Faz parte do espírito. A morte é o quê? É uma passagem. Assim como nós morremos no mundo espiritual para poder renascer no mundo carnal, para renascer no mundo espiritual, nós precisamos morrer fisicamente aqui. É só uma troca. Uns vão, outros vêm. É só uma permuta, é um novo estágio. Quando França terminou a faculdade de medicina veterinária, ele parou. Chegou naquele estágio, ele parou de ir naquela aula. Nós vamos acontecer a mesma coisa quando nós formos para o outro lado. Aqui terminou a nossa aula na escola chamada Mundo Físico. E aí nós vamos ser matriculados ou convocados a participar de uma nova escola e em uma nova escala de aprendizagem. Quinta, não leve a vida tão a sério. Afinal, do ponto de vista físico, ninguém vai sair viva dela. Já pensou? Que adianta levar a ferro e fogo as coisas? É isso que ele quer dizer, a ferro e fogo. Não, porque o Pelé me xingou, me disse um monte de coisa, ele disse que eu não sei dirigir o centro, porque eu não posso fazer isso, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado. E eu já saio daqui, daí eu e o Pelé vamos ficar se olhando. O Darcy fez uma palestra lá e eu não gostei nada dele. A primeira dia que nós cruzamos, lá vai o Pelé. Passa daquele lado da rua, olhando para lá. O Darcy passa dessa aqui, ó. Ah? É levar a vida a ferro e fogo. O que nós vamos levar dessa vida? Nada. Nem esse corpo nós podemos levar. O corpo físico não podemos levar. Não vamos levar nada. Já viu gavetinha de caixão? Já viu uma gavetinha no caixão? Não tem. Nem para guardar o rancor. Nem para guardar a raiva. Nem para guardar a nossa maledicência. Não tem lugar no caixão. As pessoas dão risada quando a gente fala isso, mas é verdade. A lamúria só serve para fortalecer a enfermidade. Quanto mais eu me queixo, tanto pior é para mim. Há pessoas que infelizmente começam a morrer minutos depois de se descobrirem doentes. Por quê? Porque alimentam a doença. Lembro-me duas coisas. Chico Xavier, certa feita, tomava 32 comprimidos por dia. Pergunta se ele deixou de vir no centro, nas obrigações dele. Não, senhor. O Emmanuel pegava ele, vai, eu estou te mandando e tu vai. É assim, filha, é assim. Tu vai. Ah, porque eu estou meio ruim. Não, senhor, tu vai. Ah. Chegou lá, alguém disse, mas Chico, tu está vindo trabalhar hoje no centro? Tu está doente. Tu está tomando 32 comprimidos por dia. E o Chico Xavier humildemente olhou e disse assim, estou cada minuto melhor. Mas como, Chico, tu está cada minuto melhor se tu continua tomando 32 comprimidos por dia por causa da tua doença? É que essa é a ordem que eu estou dando para as minhas células. A ordem que eu passo para elas, elas vão fazer. Eu estou dizendo que a cada minuto eu estou melhor. Amanhã ou depois eu estarei bem bom. Querem ver um exemplo? Qual é o pior momento da gripe? Quando ela começa ou quando ela estoura? Quando ela começa, porque tu tem todo o estágio pela frente para passar. Quando começam os primeiros sintomas. Se eu começar a me queixar naquele momento já, quer dizer, no dia seguinte, eu estou com uma enorme de uma gripe. O que é a gripe? Nada mais que já é a reação do próprio organismo.
Então tu tem que dizer assim, estou passando a gripe adiante. Estou passando adiante. Por quê? Porque não adianta se lamentar. A maioria das pessoas começa a dizer, eu quero outro exemplo. As pessoas dizem assim, não, mas nada não me dá certo. Não adianta, eu não nasci com aquilo para a lua. Né? Para mim só cai desgraça na cabeça. Né? Deus não gosta de mim. Olha o que ele faz para os outros e olha o que ele faz para mim. Não é assim que as pessoas dizem? Olha, ele lá ganha tudo, tem tudo. E eu aí nessa pindaíba. Né? Lembrem-se o seguinte, que o dia em que nós, vejam bem, o dia em que nós nos demos conta que Deus privilegiou, como ele não privilegia, ele apenas devolveu aos outros aquilo que os outros fizeram por merecer, e que nós pensamos que nos abandonou, foi exatamente o dia que ele nos largou no chão. Até aquele momento ele nos carregava no colo. E ele nos largou no chão, sabe por quê? Por acreditar que nós já podíamos caminhar sozinhos. E aí o que nós fizemos? Viramos criancinha. Começamos a chorar. Se lamentar. Quando até naquele momento nós éramos carregados. Nós somos carregados justamente para aprender que nós já podemos, com o aprendizado, com a resignação, com a fé inabalável e a resignação, a paciência, que são virtudes que Jesus pediu para nós termos, nós podemos caminhar sozinhos. Se já era assim, por que não pode continuar sendo? Quando nós pensamos que Deus nos abandonou, Ele só nos largou no chão para nós caminharmos. Mas com certeza, Ele continua nos segurando muito firme na mão para poder caminhar, seguir as pegadas dele. Sétima razão para a gente viver feliz. Considere que, em verdade, o essencial na vida não é necessariamente viver muito, mas, sobretudo, viver bem, com qualidade de vida no Evangelho de Jesus. O que adianta eu viver 100 anos se eu nunca conseguir fazer uma obra de caridade? Que aprendizado eu tive na passagem pelo planeta Terra, aqui como encarnado? Não aprendi nada. Jesus diz, faça aos outros o que tu queres que faça para ti mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a ti mesmo. E eu vou pegar um exemplo. Pegue um menino jovem, 27, 28 anos, que estudou, que fez medicina, que se preparou, que fez psicologia, e que eventualmente ele parte para o outro lado num acidente. Aí eu pergunto, e aquele que passou aqui para fazer peso em cima da terra e não se aprimorou em nada? Quando tu diz, leia um livro, eu estou muito velho. Espírito tem idade? Não, ninguém é velho para nada. Tu pode mudar o teu hoje a partir do quê? O hoje não dá para mudar, mas o amanhã dá. Tu nunca pode chegar a fazer um final, um começo novo. Ninguém vai começar a fazer um começo novo. Porque aquilo que nós já fizemos, já está feito, certo? Mas todos nós temos a capacidade de fazer o quê? Um final novo, diferente e melhor. 8. Não há limites para o coração que ama. Se você não tem um membro do corpo ou possui uma doença grave, isso não o inutiliza. Em verdade, as doenças da alma são as que mais prejudicam. Se me falta uma perna, eu posso continuar sendo compreensivo, amoroso, benevolente, indulgente, eu posso perdoar. Se eu carrego a enfermidade da maledicência na alma, a enfermidade da sovinice, a enfermidade do egoísmo, da vaidade e do orgulho, eu posso ter 2 pernas, 2 braços, continuar com essas enfermidades. Então, a pior doença não é a falta disso ou a enfermidade daquilo do corpo físico, é a do corpo espiritual. Lembram daquela noite que eu mostrei a calça aqui?
As irmãs estavam aqui, eu me lembro delas aqui. Isso é enfermidade espiritual. Só tem toxina quem ainda não está curado. É um processo que demanda tempo e tempo e tempo. Aí nós vamos olhar assim, no nosso lar tem quantas horas, 1000 horas bônus precisa ter para comprar uma casa? Quem é que lembra? Para ter direito a uma casa. 30.000 horas bônus. Aí tu pega assim, nós trabalhamos 15 horas, 2 vezes por mês, dá 30 horas por mês, 360 por ano. Para chegar lá, quantos anos nós temos que trabalhar? Em Galvão, todos os atendimentos do final, do começo ao fim, o irmão que trabalha lá comigo, a irmã aqui também, né? Quanto tempo? Só para ter direito a uma casa. É só para nós ver quanto nos é cobrado, o quanto nós podemos fazer. Quem sabe nós vamos ter um porãozinho, se ficar uns 50 anos aqui, né? Ai. 9. Nos momentos mais difíceis, independentemente de sua religião, recorra à oração para a tua sustentação. E aí nós vamos mais uma vez caminhar para o Evangelho de Jesus. Ele diz, pedi e obtereis. Batei e se vos abrirá. Nós estamos lembrando de pedir na hora mais difícil, nós estamos lembrando de pedir. Normalmente na hora mais difícil a gente faz o quê? Cai em desespero. É onde o nosso tombo é ainda maior. Te vincula. Fé é fidelidade, fidelidade com o projeto divino, com o projeto que Deus tem para cada um de nós. Porque hoje eu tenho o projeto, não é aquele que eu gostaria de ter. Isso muitos não aceitam. Mas eu queria isso, eu queria aquilo. Não, nós estamos tendo aquilo que nós mais precisamos para aproveitar a nossa encarnação. Para que nós não passemos por ela simplesmente sem levar aprendizados dela. Tá? 10ª razão. Deus lhe deu a vida. Por gratidão a Ele, você deve fazer com que ela valha a pena. Está falando de perder a encarnação. Jesus, isso está onde que ele está dizendo aqui no Evangelho de Jesus? A cada um segundo as suas obras. Aí cada um vai ter que escolher qual é a obra que eu quero deixar. A maledicência, o orgulho, a vaidade, a inveja, o egoísmo. Ou eu posso ter outras obras que eu posso fazer. Caridade, perdão, benevolência, indulgência, piedade, compreensão, auxílio. Nós escolhemos a obra. Nós temos o livre-arbítrio. E dentro do livre-arbítrio nós podemos escolher. Nós poderíamos, todos nós, estar escolhendo ficar na frente da televisão hoje de noite. Tomando chimarrão, bem tranquilo e sossegado. Não, nós fizemos uma escolha. Eu posso ficar a noite toda olhando televisão. Agora eu posso pegar um bom livro. A escolha é minha. Eu vou receber pela minha obra, que obra eu quero? E como é que eu vou aproveitar? Todo minuto, todo instante. E aí eu falo com os médiuns. Não existe médium apenas na casa espírita. Médium é 24 horas por dia, todos os dias. Por quê? Mediunidade está no DNA, está na genética. E isso já tem pesquisas do professor da Rússia que comprovou que a mediunidade é genética. Como é que eu vou mudar o meu genoma? Por teimosia. Não, eu não quero ser médium. Aí nós vamos cair no quê? Na história da dor. Se um cálice de dor, de fel para mim não é que chega, eu vou ter que tomar 2, 3, 10, 11. Deixar-se morrer em razão do desânimo
significa ser um penetra na vida espiritual. Por isso que Jesus nos convidou a sempre ter bom ânimo. Paulo nos exorta a, de tudo dai graças. Nos exortou, dai graça até, como nós dizemos aqui, da desgraça. Embora a maioria da desgraça é uma bênção que nós não sabemos aproveitar. Por quê? Porque nós nos martirizamos quando nós podíamos aproveitar para o aprendizado. E aí caímos no quê? Na tristeza, porque nada dá certo, porque isso, olha o que estou passando, já faz tanto tempo que vou no tratamento, vou no médico, não resolve. Quanto tempo eu fiz maldade para estar colhendo isso hoje? Essa é a pergunta. Ou como é que foi o meu plantio ontem? Essa é a pergunta. Porque o plantio de ontem é a minha colheita de hoje, mas o meu plantio de hoje é a minha colheita de amanhã. 12. O sofrimento não é uma criação divina. Por quê? Porque a cada um segundo as suas obras. Deus não criou o sofrimento. Eu com a dor eu posso sofrer e eu posso ser resignado. Quantas pessoas que eu conheço com câncer e que estão extremamente felizes, que estão alegres até o último momento, dizendo, não, se é para mim que assim seja, que eu vou encampar, vou viver e vou viver feliz. Mas o tempo que eu vou ficar aqui, não vou ficar lamentando, não vou ficar chorando. Tá? Aliás, tem uma história muito interessante do Divaldo Franco, que estava fazendo a consulta, e o médico disse para ele que ele tinha angina no coração. E ele chegou em casa e deitou, estou com angina. E agora? A doutora disse, vá para o centro. Mas como eu estou tudo tonto, não consigo ficar de pé, pede para alguém te arrastar. Vai para o centro. A doutora de Ângeles falou. Ele foi para o centro, quando chegou lá, a mentora disse, pode deitar lá no chão. Fizeram cirurgia no coração dele naquela mesma noite lá. Aí ela chegou perto lá e disse, está satisfeito agora? Se tu não fosse ir lá no centro, como é que nós ia cuidar de ti? O médico que deu 6 meses para ele foi quando ele tinha 60 anos. Ele já quase 85 ou mais. 86, né, ele tem. Por aí. Continua vivo. Por quê? Porque alguém arrastou ele para o centro. Não adianta ficar lamentando. São essas lições que nós podemos aproveitar para nós. Se você sofrer, será porque em algum momento de sua existência plantou o que não devia. Por isso Chico Xavier nos convida, plante amor e paz, e a vida lhe trará a colheita de paz e amor. Outra coisa, como é que é o teu dia de amanhã, Pelé? Construindo ele hoje. Estamos construindo ele hoje. Também, mas o dia de amanhã não é igual ao dia de hoje. A vida nunca será do mesmo jeito. Mas hoje eu estou sofrendo. Amanhã o sofrimento está indo embora, você não tem. As pessoas sofrem o quê? Por antecipação. Pensou se isso vai acontecer e ficam se martirizando. E se acontecer isso, e se acontecer aquilo? Olha que desgraça que vai ser. E aí não acontece nunca e o cara sofreu a desgraça pelo pensamento. Porque de fato ela não existiu. A mudança é lei da vida. Por quê? Por causa da lei do progresso. A engrenagem do universo não vai parar porque eu vou pensar que amanhã continua tudo igual. Hoje de manhã não tinha cerração, tinha sol, depois veio cerração. Veio chuva, amanhã vai vir chuva, talvez não tenha sol nem cerração. O dia vai ser diferente. Para nós, normalmente não enxergamos toda essa mudança que vem todo santo dia. Embora às vezes não é só de um dia para o outro. Já pensou nós falarmos em internet quando nós estávamos no colégio agrícola em França? Nós íamos ser chamados de louco. O mundo virtual, na época, o nosso mundo era no máximo uma carta escrita ou um telefonema.
Não passava disso. Hoje, num segundo, tu está conectado com o planeta todo. O dia de amanhã não vai ser igual. Há pouco tempo atrás, o celular era um tijolão grande, assim, com 10 tijolos construíram uma parede. É mandarino, mas é. Hoje, tu tem o quê? Um anel serve de celular. Por quê? Porque o dia de amanhã não é igual ao de hoje. Todo dia é um novo dia. Lamentar-se em razão do que se perdeu significa olhar somente para o passado. O que adianta chorar porque a vaca deu um coice no balde de leite? Ele vai voltar para dentro do balde? Não. Não vai. Ah, que hora a senhora riu, né? O leite não vai voltar para dentro do balde. Adianta chorar? Não adianta. Aí eu vou ter que pensar, por que é que ela alcançou o balde? Porque eu errei, eu deixei muito perto. As coisas que acontecem têm que servir de aprendizado. Não posso deixar tão perto, tem que afastar mais, aí ela não vai alcançar e o leite não vai ser derramado. Mas enquanto eu só me lamento do leite derramado, eu estou perdendo a oportunidade do aqui e do agora, do nesse instante, do nesse momento. E pior do que isso, arrisco nesse caso de perder o presente e comprometer o futuro. O nosso futuro a Deus pertence, mas também a nós pertence o quê? A preparação do terreno para o futuro. Eu quero ser um palestrante, eu tenho que me preparar, eu tenho que estudar, eu tenho que conhecer o tema sobre o qual eu vou expor. Se eu quero professor, eu tenho que fazer, se eu quero ser um professor, eu preciso fazer pedagogia. Se eu quero ser advogado, eu tenho que fazer direito. Se eu quero ser um oftalmologista, eu vou ter que fazer medicina com especialização na área de oftalmologia. E em tudo. Se eu quero trabalhar com computador, no conserto de computador, eu preciso conhecer o quê? Me ajuda, Marcelo? Programação e componentes. Eu preciso saber como é que ele é estruturado, como é que ele é construído, para mim poder lidar com o conserto. Agora, quantas vezes nós nos preparamos para consertar a nossa própria vida? Para nós passarmos a advogar em nosso próprio favor. Quando nós nos preparamos a sermos o oftalmologista de nós mesmos. Tirando o quê? O argueiro do nosso próprio olho, como nos convida o Evangelho, a fim de que só depois que nós tirarmos a trave do nosso olho, nós podemos olhar o tamanho do cisco no olho do outro. Aproveitando hoje, nós podemos ser o médico da nossa autocura. E a única que funciona é a que vem de dentro para fora. Porque Sócrates já nos ensinava, né? Mente sã, corpo são. Enquanto a nossa mente é o quê? O ser inteligente. Enquanto o nosso espírito estiver doente, nós vamos continuar canalizando essa energia para o nosso corpo físico. A maioria das enfermidades vem do nosso próprio perispírito. A maioria, inclusive o câncer. O câncer é a resultante da ação em desfavor ao próximo. Quem quiser ler isso, se aprofundar nisso, está no capítulo 3 do livro Coletâneas Elucidativas, do Dr. Gabriel, onde a gente foi uma simples caneta. Temos razão para viver feliz? Temos. Quantas vezes nós paramos para pensar nisso? A última razão para a gente viver feliz é que o que significam 80 anos, se um dia de Deus equivale a 4.320 milhões de anos. Conhecido pelos hindus, né,
pelos Vedas como Marvantara, o grande Marvantara, dia de Deus. Ou seja, se um dia de Deus tem 4 bilhões 320 milhões de anos, o que são 80 anos? É um piscar de olhos diante da eternidade. Por mais que nós pensamos que estamos sofrendo bastante, ninguém vai sofrer a encarnação toda. Então, na verdade, no fundo, do ponto de vista espiritual, nosso sofrimento não alcança um piscar de olhos. Mas nós preferimos ficar com os olhos muitas vezes fechados, não vendo os motivos para a gente viver feliz e ficar se lamentando. Positivismo também é um santo remédio. Pensem nisso. E que Jesus, o nosso Mestre, continue nos dando muita alegria de viver. Porque quando nós pensarmos que nós estamos infelizes e sofrendo, Ele está do nosso lado tentando falar. Vá adiante, siga em frente. Pense nisso. Muito obrigado. Queremos nesse momento pedir a todos, continuemos sintonizados, continuemos com o nosso pensamento elevado. E como oração final, aqui uma mensagem que fala sobre morrer e desencarnar. Todos nós um dia desencarnaremos, mas não morreremos. Porque quem morre é o corpo físico, mas o espírito é imortal. É este que irá responder por suas transgressões. A colheita é resultado do plantio de nossas ações, nesta vida, após a morte do corpo físico e na próxima encarnação. O rico avarento, da parábola O Rico e Lázaro, sofreu muito após a desencarnação. Por isso rogou que Abraão mandasse alguém avisar seus 5 irmãos, que estavam encarnados, do sofrimento dele, para que eles não sofressem também. Mas Abraão disse: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. O mesmo acontece conosco. Nós temos Jesus, os ensinamentos dele, aí estão. Nós sabemos o que temos que fazer ou seguir enquanto estamos encarnados, mas estamos sempre adiando vivenciá-los. Quando chegarmos ao plano espiritual, e se for o caso de nós depararmos com o sofrimento, não poderemos dizer que não sabíamos, ou que gostaríamos de avisar os que aqui ficaram. Então façamos o melhor que pudermos para chegarmos ao plano espiritual, em condição mais feliz e tranquila. Por isso queremos pedir aos bons espíritos que nos acompanharam aqui nesse dia, que continuem conosco a partir de agora em nossa caminhada e levem essa mensagem, essa espiritualidade, esses pensamentos positivos, essa energia de luz dos bons espíritos e os nossos, para que possamos irradiar isso em nossa família, em nosso local de trabalho, em todos os lugares onde que nós estivermos. Queremos mais uma vez agradecer a espiritualidade e pedir em nome dos encarnados e dos desencarnados que temos em nossa lista, que possa ser dado o socorro merecido a cada um, conforme o palestrante, de acordo com suas obras. Assim seja. Assim seja. Pai Nosso. Só vamos rezar o Pai Nosso, porque é grande motivo de alegria, é o maior motivo de alegria que nós podemos ter, é o fato de Jesus nos ter ensinado a rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Dando continuidade às nossas atividades, agora nós vamos ter paz, e após a saída nós temos a água fluidificada. E lembrando que além disso nós temos os livros, quem quiser
adquirir ou emprestar. A gente sempre lembra que todos os dias 16h30 na nossa rádio, a Rádio Top 104.5, tem um Momento Espírita, sempre uma mensagem bem edificante de 4, 5 minutos. Desejamos um bom retorno a todos aos seus lares. A gente vai colocar aqui para que o pessoal fique em meditação enquanto encaminha para o